Boa noite, meus amados, meus queridos irmãos e amigos, enfim, todos aqueles que porventura estejam conosco nesse momento tão especial. Estamos iniciando mais uma vez uma transmissão da Igreja Presbiteriana de Maricá. E eu gostaria que todos começassem a se acostumar com a nomenclatura da Igreja Presbiteriana de Maricá. A partir de hoje, nós alteramos o nome da igreja diante das autoridades, no cartório. A partir de hoje, ela será conhecida como Primeira Igreja Presbiteriana de Maricá. Primeira Igreja Presbiteriana de Maricá. A partir de hoje, será assim. Eu já recebi toda a documentação do cartório e a nossa igreja agora não é mais Igreja Presbiteriana de Maricá, é Primeira Igreja Presbiteriana de Maricá. Isso vai implicar nas publicações e também eu acredito que no Facebook, no YouTube, nós vamos providenciar essas alterações, inclusive em documentos. Então é uma boa notícia, né? Porque com a mudança deste nome, né, nós também regularizamos de uma vez por todas toda a pendência jurídica da nossa igreja. É uma notícia muito boa, eu louvo a Deus por isso. Depois de muitos anos, Deus nos deu essa bênção. Então está começando a partir de agora a live da Primeira Igreja Presbiteriana de Maricá, ok? Porque realmente é a primeira igreja presbiteriana plantada na cidade de Maricá. Então, nós vamos, nesse momento, ler um texto. Esse texto está em Mateus, capítulo 2, versos 1 e 2. Eu convido a você, meu amado, meu irmão, minha irmã, a que nos acompanhe na leitura desse texto de Mateus, capítulo 2, quando se refere a adoração, né, ao menino. Então, Mateus 2, versos 1 e 2, ok? Eu vou fazer então a leitura. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Eu quero desfazer aqui uma dúvida, ou pelo menos duas dúvidas, não é? Que surgem quando lemos esse texto. Em primeiro lugar, a palavra magos aqui não tem a conotação de bruxo, feiticeiro, como nós às vezes costumamos ver aí em filmes, em livros, o mago. Não. Essa expressão aqui, originalmente, ela significa que eram homens cientistas, eram homens astrônomos, eram homens de sabedoria, primavam pela filosofia, pelos estudos das coisas antigas, conheciam as profecias com respeito ao Messias, acompanhavam as profecias, inclusive com respeito ao surgimento da estrela. E eu não vou correr o risco de estar enganado em dizer que o próprio Deus, através do Espírito Santo, revelou a esses homens o que estava para acontecer. Não sei se em sonho, não sei como foi, mas a simples observação
da astronomia não daria a eles o conceito de adoração, não é? Porque a palavra indica adoração à encarnação do próprio Deus, e seria ele o próprio Deus. Segunda coisa que eu quero deixar clara é que uma vez eu participei de uma peça, logo assim que eu me converti, intitulada O Quarto Mago, ok? É uma peça muito interessante. Quem sabe um dia a gente possa fazer aqui na igreja. Eu mesmo vou dirigir a peça, sensacional. Mas isso não significa que os magos eram 3. Eles deram 3 presentes. Pode ser que tenham sido 3, mas a Bíblia não diz. Uns magos não significa 3. Eles deram 3 presentes, ouro, incenso e mirra, mas não significa que eram 3, cada um deu um presente. Quem sabe poderiam ser até uns 10 ou 12, não sei. Mas então não vamos falar aquilo que a Bíblia não fala, ok? O que a Bíblia diz é que esses homens procuraram Jesus para adorá-lo. Isso dá até um sermão muito bonito. Se os seminaristas estiverem me ouvindo aí, gravem isso. Os irmãos que gostam de pregar, Jesus foi procurado para ser adorado. Isso está se tornando cada dia mais raro no nosso meio. A adoração sincera e verdadeira. Vejam que aqueles homens não tinham o conhecimento que nós temos hoje, e nem a revelação especial do Espírito Santo através da Escritura, como nós temos hoje. Mas eles procuraram Jesus para adorá-lo, e você e eu estamos conscientes desta necessidade premente em buscar o nosso Deus para adorá-lo como deve acontecer? Pois bem, meus irmãos, nós vamos orar nesse instante. Quero orar com você, meu irmão, minha irmã. Vamos falar com o Senhor. Amantíssimo Deus, Senhor nosso, a quem devemos toda adoração, pois Tu és único em poder e glória. Só o Senhor é digno de receber toda adoração de toda a criação. A Tua própria palavra diz que toda a criação Te louva e Te honra. Até os astros, diz o Salmo de número 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra ou as obras de suas mãos, ou a obra de suas mãos. Portanto, Senhor, nós que temos a consciência dada pelo Teu Espírito, o sopro divino do Senhor em nosso ser, nós Te dizemos, Pai, nós Te adoramos, reconhecemos o Teu poder, a Tua glória, a Tua majestade e rogamos-Te que nos abençoe, principalmente agora quando estamos voltados para este culto, quando estaremos orando, cantando, lendo a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos mova a esta adoração verdadeira e que nossas mentes, nosso espírito, nossos corações possam absorver tudo aquilo que Tu queres para nós nesta noite e que nos ajude a servir-Te. Como diz a Tua palavra, Jesus falando àquela mulher na beira do poço. Vai chegar um dia em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, não apenas aqui ou acolá, mas adorarão em espírito e em verdade. E é assim que queremos Te adorar, e é assim que Te buscamos, e é assim que mostramos a nossa subserviência ao Senhor, no nome do Teu Filho Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Muito bem, meus amados, meus queridos irmãos, o texto de Lucas, capítulo 24, vamos para um outro evangelista, né? Lucas, capítulo 24, né? Vamos ler os versos de 50 a 53, é o último capítulo do Evangelho de Lucas, os versos de 50 a 53, ok? Prestem atenção
nesse texto. Jesus, no momento da sua ascensão, da sua subida, né, para o lar celestial, para o seu trono de glória, então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Louvaram o Senhor com a voz, louvaram o Senhor com a vida, com a prática da vida cristã. É isso que Deus requer de nós, é isso que Deus espera de cada um de nós. Nós temos um hino que está muito de acordo com a mensagem que o Senhor colocou em meu coração para esta noite. Vocês já devem ter visto aí o título da mensagem, que é A Lei da Semeadura. Então este hino tem muito a ver com aquilo que o Espírito colocou em nosso coração essa noite. Hino de número 315. Hino de número 315. Eu vou abrir aqui o meu hinário. Só um instante, irmãos. Hino 315. Só um instante. Vamos cantar este hino, se você puder, cujo título é Serviço do Crente. Ok? Prestem bem atenção na letra desse hino, porque na hora da mensagem, do estudo, vocês vão perceber o porquê, né, deste hino agora. Vamos cantar então? Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, e o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor, renovar, diligentes, fazendo o que ele ordenar, no labor, sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar e os famintos fartar, para outros prestígios depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação por seu sangue nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa de glória nos dá lá nos céus. A mansão dos fiéis sempre eterna será, pois Jesus salvação inefável nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Amém. Que coisa linda, que hino
extraordinário. É um hino que é não apenas uma oração, mas um compromisso nosso com Deus. Cantar este hino e não vivenciar a mensagem dele é um grande pecado. É um grande pecado, porque ele é um compromisso que nós fazemos com o Senhor. Muito bem. O texto de Êxodo, capítulo 15, vamos lá no Velho Testamento? Gênesis, Êxodo, capítulo 15, verso 26. Êxodo 15, verso 26. Quando as águas amargas, né, se tornam doces num lugar chamado Mara, o próprio nome já significa amargo, tá? Na língua hebraica. Então, o povo não podia beber porque as águas eram amargas. Inclusive, por isso o local era chamado de Mara, que eu repito, em hebraico significa amargo ou amarga. No verso 26, depois que Moisés clamou ao Senhor e as águas se tornaram doces, o verso 26 diz assim: e disse, o Senhor falando, né? Se ouvires Moisés falando, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dele, ou diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, vejam bem, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Olha que palavra linda. Eu sou o Senhor que te sara. O Senhor pede que os seus filhos atentem para os seus mandamentos, para a sua palavra, para as suas ordenanças. E quando ele fala sobre as pragas do Egito, não significa que ele sararia apenas os seus filhos daquelas coisas, aquelas 10 coisas. O livramento não é só aquilo. As 10 pragas do Egito simbolizam toda angústia, toda agrura, toda enfermidade que assola os filhos de Deus. Assola os homens, todos, mas assola os filhos de Deus. Agora é interessante notar que aquelas pragas todas nunca atingiram Israel. Nunca. Então isso é de suma importância. Eu vejo muita gente pedindo oração, e tem que pedir mesmo. Há muita gente clamando por cura, saramento da sua própria pessoa, de seus parentes, amigos. Mas tem uma coisa que nós precisamos atentar para ela. Estamos preocupados em cumprir os mandamentos do Senhor? Isso é uma coisa que cada um precisa responder diante de Deus. Enquanto isso, nós cumprimos a nossa parte. Nós oramos e intercedemos, clamamos para que Deus tenha misericórdia. Nós temos aqui vários pedidos de oração, não é? A irmã Rogéria está pedindo oração por sua própria saúde. Ela não tem se sentido bem, né? A irmã Rogéria, então, pede oração por sua saúde, não está se sentindo bem. Tem mais pedidos aqui. Tenho aqui o pedido da Avani, para que continuemos orando pelo Tiago, que já fez a cirurgia hoje à tarde, está se recuperando. Não é? Vamos orar pelo Tiago, filho da Avani. Também temos aqui o pedido da Márcia Valéria, que agradece a Deus, pede que continuemos orando por sua amiga,
o nome dela é Mary, né? Pelo menos é assim que está escrito para nós aqui. Ela ficou 21 dias entubada e já está no quarto, né? Graças a Deus. A nossa irmã Carla, a esposa do bispo, do nosso bispo, ela pede por um homem, um rapaz, não sei que idade, o Douglas. Nós vamos orar por sua saúde. A irmã Sueli pede que oremos por sua filha, que ela teve o bebê no dia 1º de junho. Teve o bebê no dia 1º de junho, mas teve que voltar ao hospital sozinha. O bebê não, mas ela voltou ao hospital por causa de uma trombose. Então vamos orar pela filha de Sueli, pela filha da Sueli e do Isaías, né? A Norma, a irmã Norma, tem uma prima com o nome de Ezimácia, filha do pastor Jurandir. Ela passou por uma cirurgia, está se recuperando, né, mas inspira muitos cuidados. Estamos pedindo oração pela Ezimácia, ok? Também temos aqui o pedido reiterado da irmã Isabel Gracini, a quem chamamos carinhosamente de Bebel, o seu filho Mateus. Ele está acometido de um câncer muito raro e está enfrentando uma luta terrível, e a Bebel está muito triste, a família toda. Vamos orar por essa família, a família do falecido pastor José Augusto Gracini. O Mateus é filho da Bebel, ele é policial militar, ok? Vamos continuar orando pelo Pedro, filho do pastor Marcos Alves. Graças a Deus ele está melhorando, devagarzinho, mas está melhorando, graças a Deus, né? Vamos continuar orando por ele. A esposa do pastor Acácio, a irmã Vasti, hoje eu recebi notícia bem cedo, porque ela esteve na Academia das Agulhas Negras e depois foi transferida para o hospital do Exército, porque o pai dela era militar e deixou ela com condições de ser tratada no Exército. Ela vai fazer uma cirurgia na coluna. Então, vamos orar em favor da nossa irmã Vasti. É uma cirurgia delicada, ok? E nós continuamos pedindo que os irmãos lembrem sempre de orar pelos enlutados. O caso mais recente que nós temos é da família do presbítero Roosevelt, ex-prefeito de Barra Mansa, que era presbítero da primeira igreja, onde eu pastoreei, eu o ordenei presbítero. Era um grande amigo, um servo de Deus abençoado, e lamentavelmente nos deixou. Deus tem seus planos. Vamos orar por sua esposa, seus filhos, a irmã Tânia, a esposa dele. Vamos orar por essa gente, ok? Por gratidão nós temos, o irmão Manuel fez a cirurgia na sua vista e graças a Deus está bem mesmo com a cirurgia que fez. A nossa irmã Ana Maria, irmã da Leia Guimarães, também operou a vista, está recuperando, está 90%, foi o que a Leia falou para mim, mas agora ela vai operar a outra vista, está se preparando, e essa outra vista é a vista mais problemática. E vamos também agradecer a Deus, nós estamos muito gratos a Deus, pela bênção da legalização em definitivo da nossa amada igreja de Maricá. E agora, primeira igreja presbiteriana de Maricá, de acordo com os documentos oficiais que eu recebi hoje do cartório. Louvado seja Deus, nós ficamos muito tempo lutando por isso e Deus agora nos deu essa vitória maravilhosa. A partir de hoje, dia 17 de junho, foi a data que o cartório me deu, nós agora somos membros da primeira igreja presbiteriana de Maricá, né? Primeira aqui não é título de orgulho, de empáfia e de soberba, não. É porque a igreja ainda estava registrada como igreja presbiteriana de Inoã, cujo CNPJ já estava praticamente inativo. Louvado seja Deus, a Assembleia reuniu, mudamos o nome da igreja, solicitamos um novo registro e hoje, graças a Deus, estamos com essa grande bênção
na nossa vida. O meu primo Edmilson pede por um moço chamado, chamam ele de Júnior, né? Júnior Viana. Ele está internado com Covid em Belford Roxo. O Edmilson é meu primo, que é pastor também, né? Pessoa muito nobre, nós muito amamos. E oramos pelo Israel, viu, Edmilson? Se você estiver me ouvindo, e mandamos aí o recado para o Israel, o Anilton disse que ia passar para ele o áudio da nossa mensagem. Espero que isso tenha acontecido, ok? Pois bem, irmãos, nós vamos orar por cada uma dessas pessoas que nós temos listado aqui conosco e temos rogado ao Senhor por cada uma dessas pessoas. Me faltou apenas um, lembrei agora, o pastor César Augusto Emerick, um amigo que formou-se comigo também, está com um problema nas cordas vocais, um pólipos, e vai fazer uma cirurgia para a retirada destes pólipos. Esse é um problema que muitos pastores têm, eu tenho, né? E eu não sei até quando Deus vai me permitir viver com esse negócio, mas assim que for necessário, nós vamos ter que fazer uma cirurgia também. Mas espero em Deus que nem seja necessário ou que demore bastante, né? Então, bom, vamos orar então? Sim, estamos orando também pelo Carlinhos, pelo Carlos, né? Aquele meu irmãozão que está internado lá em São Gonçalo. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso amado e eterno Pai, nós queremos te rogar, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de cada uma dessas pessoas, visitando a cada uma delas em seus leitos de hospital ou em casa, restaurando a saúde, não apenas física, mas, se for necessário, a saúde espiritual, moral, existencial, cobrindo, ó Deus, a cada uma dessas pessoas com a tua graça, com a tua misericórdia. Nós somos muito debilitados, somos muito carentes e só temos a ti para recorrer, e é o que estamos fazendo. Te rogamos, ó Deus, pelas famílias enlutadas da igreja, amigos também. Nós te rogamos de uma maneira muito especial, por ser um caso mais recente, pela família do Roosevelt, do teu servo Roosevelt, sua esposa, seus filhos, os filhos que estão no exterior, que não puderam vir, pelo Felipe também, Senhor. Toma conta dessa família tão preciosa para nós e para ti. Permita, Senhor, que o bálsamo do teu Espírito repouse na vida de cada um desses irmãos e na vida da primeira igreja de Barra Mansa. Uma igreja tão amada, que tanto bem nos fez enquanto fomos ali servos, enquanto a pastoreamos. Todos os amigos e irmãos estão sofrendo muito. A cidade toda está sofrendo com a perda desse grande homem, desse gigante, diante dos homens e diante do Senhor. Senhor amado, nós rogamos-te que estejas cuidando dos teus servos pastores. Agradecemos a recuperação do Milton César, te agradecemos a recuperação do Marcos Nicole, te agradecemos, ó Deus, a recuperação do Nerivaldo, pastor Nerivaldo. Enfim, ó Deus, o Senhor tem abençoado tantos servos do Senhor. Ó Pai, e aqueles que ainda estão carecendo de uma bênção, como Pedro, como Mateus, como Douglas, como Tiago, de todas essas pessoas que nós citamos, Cairo, Cleander, toma conta desses teus filhos, ó Deus, e abençoa-os, nós te rogamos. Agradecemos-te, ó Deus, pela recuperação do Manuel, da Ana Maria, agradecemos-te pela vitória alcançada por nossa igreja, no que tange aos trâmites finais da legalização diante dos homens e diante das autoridades, do governo. Isso é muito bom, nos traz muita tranquilidade.
Senhor amado e glorioso. Eu te rogo, Pai, que estejas ministrando, o Senhor mesmo, a tua palavra aos nossos corações, que cada conceito, que cada raciocínio esteja cativo ao teu próprio Espírito. Abençoa também, te rogamos, ó Deus, a reunião da APECOM, que está acontecendo, não apenas hoje, mas amanhã também. Nós pedimos que abençoes aqueles irmãos. Agradecemos a reunião da executiva do Supremo Concílio. Tudo correndo bem para a tua glória e para a tua honra. Sê propício a nós, ó Deus, abençoa-nos, nós te rogamos, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus, o teu Filho, o nosso amado e querido Salvador. Amém. Amém. Enquanto eu estava aqui orando, antes de eu fazer a oração, eu visualizei aqui um recado do nosso irmão licenciando Everton, né? Lembrando que hoje, dia 17, o casal está completando 10 anos de abençoado matrimônio. E eu me lembro muito bem que estavam ali os pastores Ronaldo e Elcio, né? Naquele lugar aconchegante, uma cerimônia muito gostosa. E hoje, o casal abençoado aí pela Catarina, essa criança maravilhosa, aquele rostinho lindo, que a gente olha assim, dá vontade de apertar. Mas vai chegar a hora, ela que vai se preparando. Nós vamos orar assim, no final do trabalho, né, nós estaremos orando e assim, mais uma vez agradecendo pela vida matrimonial do Everton e da Renata. O churrasco eles vão ficar devendo. Um dia a gente cobra, tá bom? E ele vai ter que pagar, já que ele gosta tanto de churrasco. Queridos, eu quero nesse instante convidá-los aqui façamos uma leitura na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, o capítulo 9, versos de 6 a 15. Os textos que nós vamos usar, acredito eu que estão todos, vão ser todos colocados aí. Enquanto nós vamos falando, cada texto que eu vou citar será disponibilizado aí para você ler, ok? Então nós vamos ler a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, o capítulo 9, os versos de 6 a 15. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versos de 6 a 15. Os irmãos poderão acompanhar, por favor, a leitura que faremos. A sementeira e a colheita. E isto afirmo, verso 6, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito. Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda a generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda
em muitas graças a Deus, visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. E eu quero repetir aqui o verso de número 6. Isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Meus amados, no dia 1º de maio, vejam bem, 1º de maio de 1500, as caravelas lideradas por Cabral aportaram aqui em abril. Aportaram em abril no Brasil. Mas só no dia 1º de maio de 1500, o escrivão da frota, chamado Pero Vaz de Caminha, enviou uma carta ao rei em Portugal, Dom Manuel. Agora vejam vocês que essa carta, ela só foi publicada, vejam bem, ela só foi publicada, né? E por publicada, entenda-se, tornou-se pública em 1817, praticamente 300 anos depois. Essa carta ficou em poder das autoridades, dos reis, só foi publicada em 1817. Desta carta surgiu uma frase que a gente aprende desde os primórdios na escola, quando se fala sobre a história do Brasil. E hoje tornou-se, e ao longo do tempo tornou-se uma frase conhecidíssima. E a frase como se fala hoje, né? Nesta terra, tudo que se planta, dá. Mas, na verdade, a frase que gerou essa outra frase aí é mais ou menos assim. Mais ou menos não, literalmente. Pero Vaz de Caminha disse para o rei Dom Manuel: aqui tem muita água, mas muita água mesmo. E nós não achamos prata nem ouro. Acharam depois, né? E dilapidaram o Brasil até hoje. Estão dilapidando os malandros. Não digo que eles tivessem feito isso. Não sei quem fez. Mas há um tempo atrás aí eu soube que, de fonte fiel, que só de forma ilegal estava saindo do Brasil uma média de 20 toneladas de ouro, de forma ilegal. Imagina de forma legal. Eu morei numa cidade onde havia uma mina de ouro. Todos os dias saía um jato, né? Aliás, eu morei numa cidade próxima. Essa outra cidade é Jacobina, onde tinha uma mina de ouro em pó. Uma mina de ouro, o ouro era em pó, porque era pulverizado nas rochas. Saía um jato com vários lingotes de ouro ali. E quantos anos tem isso? Quase mais de 30. Nossa terra é muito rica. Pois bem, então Pero Vaz de Caminha disse: aqui não tem prata e nem ouro, onde eles estavam, né? Depois de uma olhada rápida. Agora, tem muita água, e o terreno é muito fértil. Querendo aproveitar essa terra, olha bem, querendo aproveitar esta terra, dar-se-á nela tudo. Daí a frase: tudo que se planta dá. Aqui no Brasil, tudo que se planta dá. Até corrupção. Olha a palavra dele. Querendo
aproveitar esta terra, querendo aproveitá-la, dar-se-á nela tudo, qualquer coisa, tudo aqui, pronome, qualquer coisa, dar-se-á. E é verdade, irmãos, e é verdade. A nossa terra é pródiga, nosso país é maravilhoso, o nosso país é uma coisa extraordinária, frutifica até quando você não semeia, é um negócio impressionante, é uma coisa extraordinária. Eu morei no Nordeste e eu ficava impressionado com as plantações de melancia, melão e outras coisas que tinha lá, mas que davam assim, aquela terra árida, estranhíssimo aquilo. Uma chuvinha serôdia de 3 dias, chuva fina. Dentro de 15 dias aquilo estava tudo verde, bonito, maravilhoso, extraordinário. Mas quando Paulo escreveu aos Coríntios essa segunda carta, na verdade, Paulo escreveu 3 cartas aos Coríntios, não é? O próprio Paulo fala isso. E ele escreveu a primeira carta, exortando a igreja de Corinto, uma carta pesada, mas aqueles irmãos não se arrependeram. Então ele escreveu uma segunda carta, se não me falha a memória, que eu me desculpe se eu errar aqui, mas acho que não, por mão de Tito. E mandou por mão de Tito. Mas essa carta se perdeu, essa segunda carta. E então, quando Paulo procura Tito, eu acho que é na Macedônia, ele vai até Tito, sabia que Tito estava lá, e envia uma outra carta, que é a segunda carta, seria a terceira, mas registrada seria a segunda, porque ele ouviu que os irmãos tinham se arrependido. Os irmãos estavam começando a agir de maneira correta. Então aquela igreja resistente, pecadora, aquela igreja licenciosa, se arrependeu. Deus agiu ali com eles. E acontece que nesse arrependimento, eles passaram a agir de maneira assim, muito nobre, principalmente com o apóstolo Paulo. O Paulo escreve essa segunda carta, e onde a gente percebe 3 objetivos muito claros. O primeiro objetivo, né, foi revelar a grande alegria dele pelo arrependimento dos coríntios, né, e pelo envolvimento que eles estavam tendo com o seu ministério, isso em termos de recurso financeiro. Eles reconheceram, eles eram desobedientes, não queriam reconhecer o apostolado de Paulo, mas depois eles se arrependem, voltam atrás e começam a ajudar Paulo financeiramente, reconhecem a autoridade de Paulo como ministro, as suas necessidades materiais, e Paulo então revela nessa carta a grande alegria dele pelo arrependimento e também pela participação em seu ministério. Mas ele não faz só isso. O segundo objetivo foi provocar a igreja de Corinto, a que se preocupasse com os irmãos na Judéia, que estavam necessitados. Então ele fala, olha, vocês me ajudaram, vocês têm sido uma bênção, estou muito alegre, mas nós não podemos esquecer dos nossos irmãos da Judéia, que estão passando necessidade. E aí a igreja de Corinto responde de maneira benéfica também a essa necessidade dos crentes, dos irmãos na Judéia. Porque, ao mesmo tempo, Paulo também faz uma defesa do seu apostolado, né, e da sua autoridade apostólica. Então, a carta, segunda epístola aos Coríntios, tem essas nuances. E eu repito, foi a terceira carta. A segunda se perdeu. Nós não sabemos como ela se perdeu. Mas o verso 6 do capítulo 9 fala sobre a semeadura. Em isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, em abundância também ceifará. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. A lei
da semeadura e da colheita, por que se fala lei? A palavra lei não é uma expressão apenas de cobrança. A palavra lei não tem essa conotação de, olha, eu vou criar uma lei e você tem que obedecer. O princípio da lei é a obediência, não tem dúvida quanto a isso. Mas uma lei é uma ordem e é uma orientação. Vocês podem observar que os advogados se esmeram em entender a lei, e os juízes também. Eu, inclusive, já defendi uma tese sobre isso, de que a lei é para ser entendida. Porque tem uma lei que diz assim, não matarás. Se você pegar essa expressão nua e crua, não pode matar. Mas se você matar em legítima defesa, essa morte ela é justificada. Essa morte ela tem solução. Ok? Então, em toda lei, existe a possibilidade de uma interpretação em torno desta lei. A lei ela não é fria, ela é orientadora. E a lei tem dois lados. Ela é criada para o nosso bem. Toda lei é criada para o nosso bem. Até as leis que nós temos no país, todas, não existe uma lei que é criada para o nosso mal. Toda lei é criada para o nosso bem. O problema é que, como seres humanos, nós acabamos deturpando a lei. E como a lei carece de interpretação, os juízes muitas vezes interpretam de forma errada. Muitas vezes nós temos algumas leis que acabam anulando a anterior, com aparência de boa, mas normalmente ela é criada com boa intenção. Ok? Bom, mas isso é uma discussão longa, eu não vou discutir isso aqui. Mas a lei tem dois lados. Primeiro, a obediência. Segundo, classificar a desobediência. Paulo diz, se não houvesse lei, eu não conheceria o pecado. Então a lei serve para dizer o que é bom e dizer o que é mal. A lei nos adverte sobre a obediência, que tem frutos benéficos quando ela é obedecida, sempre assim. E quando a lei é desobedecida, as consequências são funestas, porque elas esbarram na autoridade que as criou. Então, a lei sempre visa o bem. E quando ela é obedecida, ela nos traz benefício. Quando a lei é desobedecida, ela nos traz malefício. Daí, quando nós dizemos assim, a lei da semeadura e da colheita é a seguinte: se você semeia, você colhe. Se você não semeia, você não colhe. Então, quem semeou foi abençoado, quem não semeou ficou numa situação difícil. Então, esta lei da semeadura sugere para nós algumas coisas muito importantes. Algumas delas estão aqui nesse texto. Outras são em decorrência da análise do texto. Primeira coisa. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, os versos 7 e 8. Eu quero ler para você. Gálatas 6, 7 e 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, sobre a lei da semeadura, a primeira pergunta que nós vamos fazer é a seguinte: por que devemos semear? Devemos semear porque o Senhor nos mandou. É uma lei. É simples assim. Nós temos uma lei. Essa é a primeira pergunta e a primeira resposta. Por que devemos semear?
porque se nós não semearmos, tá? E eu vou dizer o que precisa ser semeado. Se nós não semearmos, estaremos desobedecendo à lei de Deus. Ele manda que nós façamos a semeadura. Então é uma lei. Devemos semear. Segunda coisa, segunda pergunta. O que devemos semear? A segunda epístola de Paulo aos Coríntios, que nós estamos aqui lendo, o capítulo 5, o verso 10, diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Ora, o que é que nós devemos semear? Devemos semear coisas boas, as boas obras. É uma questão de lógica e de inteligência, meus queridos. Se nós semearmos o mal, vamos colher o mal. Se semearmos o bem, isso em todos os níveis da nossa vida, palavras boas, boas orientações, benefícios, é uma lei, é uma lei. Não tem nada com a salvação, por enquanto. É uma lei. Semeadura. Esses dias eu assisti um vídeo em que um homem estava pedindo esmola e uma moça deu a ele uma esmola de alguns dólares, foi lá nos Estados Unidos e foi embora. Depois que mas antes ela disse que ela trabalhava ali por perto, num escritório. Só que quando ela foi-se embora, ele observou que caiu da mão dela um anel caríssimo, de brilhantes. Ele pegou aquele anel, foi na loja de penhor e o dono da loja disse para ele: olha, eu posso te dar por esse anel $4.000. O anel valia uns 20, talvez 15. Eu te dou $4.000. Se você multiplicar hoje pelo nosso real, 5 vezes 4, 20, pelo menos é uns R$20 mil. Ele ficou tentado com aquilo. Depois ele pensou e disse: não, o anel não é meu, essa moça foi tão boa comigo. E ele saiu dali, pegou o anel e começou a procurar a moça. Procurou. E até que chegou num escritório e disse: moça, ela disse o nome, trabalha aqui? Disse: trabalha. Então ele pegou, chamou e disse: olha, moça, quando você me deu aquele dinheiro, aquela esmola, caiu da sua mão esse anel e eu vim te devolver, te procurei a beça. Então a moça ficou abismada com aquilo, ela estava desesperada, que era um anel de um valor imenso, emocional, era doado por alguém da família dela, alguma coisa assim, e ela ficou maravilhada com aquilo. Então ela sabia onde ele fazia o ponto para pedir esmolas. Ela ficou tão maravilhada que contou essa história na internet e fez abriu uma conta onde as pessoas começaram a ajudar aquele homem. Acreditaram na história. E ela arrecadou nada mais, nada menos do que 190, me parece que foi $192 mil, 196, alguma coisa assim. Quase $200 mil. E aquilo ganhou o país inteiro. E ela foi lá e chamou o rapaz, ele morava na rua, e disse: agora você pode comprar sua casa e viver muito tempo com esse dinheiro. Eu consegui isso aqui para você, pelo seu gesto. Aquele moço ficou agradecido, falou: você não vai dormir mais ao relento. É uma coisa extraordinária. E aí a pessoa que botou o vídeo falando sobre o retorno, a lei da semeadura e da colheita. Essa lei é uma lei divina. É uma lei divina. Todos aqueles que fazem o bem, colhem o bem. Aqueles que fazem o mal, colhem o mal. E não há dúvida nenhuma quanto a isso. A história está repleta de casos assim. Então, até por uma questão de inteligência, não só porque você vai querer
receber coisas em troca. Você não deve pensar assim. Mas você não pode ter dúvida de que um dia, de alguma maneira, Deus há de lhe abençoar através do seu gesto de semear coisas boas, boas palavras, bons gestos, socorro, misericórdia, apoio. Eu recebi uma mensagem hoje pela manhã que me emocionou muito. Uma pessoa, e depois a minha irmã Arlete me ligou para mim agora à tarde, perguntando se eu havia recebido a tal mensagem, porque era uma pessoa de conhecimento dela. Eu disse que sim. Fiz um gesto sem nenhuma pretensão, nenhuma mesmo, Deus é testemunha disso. E essa pessoa estava tão maravilhada com aquilo, eu nem achei que seria tão razão para tanto. E eu fiquei emocionado com as coisas que essa pessoa falou para mim. Mas tem acontecido muito na minha vida, na vida da minha esposa, dos meus filhos, na igreja. Com todo aquele que com sinceridade semeia o bem, ele colhe alguma coisa. Mesmo que não colha hoje, aqui agora, vai colher na eternidade, porque Deus é justo. Ele criou uma lei, a lei da semeadura. Né? Agora, como é que nós devemos semear? O texto ainda diz aqui, né? Está aqui no texto. O texto diz que devemos, deixa eu voltar aqui, capítulo 9, deixa eu voltar um instantinho aqui, espera aí, o capítulo 9, versos 6 a 15, tá? Assim, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, olha só, com abundância também ceifará. Sabe o que acontece, irmãos? Eu vejo, às vezes, entre o povo de Deus, uma dificuldade enorme de algumas pessoas serem pródigas. Pródigas no sentido de serem liberais. Dando, doando, ajudando, participando, semeando coisas boas. O texto aqui fala exclusivamente de dinheiro, de benefícios materiais. Mas veja bem, a lei divina da semeadura e da colheita não se restringe a dinheiro. O texto que Paulo está falando aqui aos Coríntios, ele está justamente agradecendo com alegria a participação deles e dizendo para eles: vocês estão fazendo certo, vocês estão contribuindo bem, e quanto mais vocês derem, mais vocês vão receber. É dando que se recebe, não diz aí a frase? Né? Verso 9, está escrito: distribuiu, deu aos pobres, sua justiça permanece para sempre. Verso 10, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira. Irmãos, é com prodigalidade, é com abundância, é com liberalidade que nós precisamos disponibilizar aquilo que queremos semear. Devemos semear assim. Olha aqui, Mateus capítulo 10, vamos voltar aqui um pouquinho. Mateus capítulo 10, vejam bem, se você puder ler comigo, Mateus 10, versos 40 a 42. Olha o que diz aqui: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. E agora, em Provérbios 11, 24, vamos ver aqui, olha, Provérbios, o grande Salomão, falando aqui no verso 24. Ouçam, a quem dá liberalmente,
ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Ouviram bem? Provérbios, capítulo 11, verso 24. Aquele que dá liberalmente, lhe será acrescentado mais e mais. É a Bíblia que está dizendo. Essa é a lei da semeadura. Devo semear, porque Deus me mandou semear. É uma lei divina. Devo semear coisas boas, nada de coisa ruim. Tem muitos pais, muitos que um dia olham para os filhos com problemas os mais variados e assim, oh meu Deus, onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz? E há muitos pais que falam palavras de maldição para os filhos. Ah, você é burro. Você é maldito, sem falar nos xingamentos. E você não vai servir para nada. E tal. Aí no futuro o filho se torna um bandido, ou realmente enfrenta coisas terríveis. Aí os pais querem dizer o seguinte, onde foi que eu errei? Você errou? Esses pais erraram, melhor dizendo, em não semear coisas boas no coração de seus filhos. Eu fico observando, desculpem eu falar isso, a educação que a minha filha dá para minha neta e o meu filho dá para o meu neto. A Fernanda e o Bruno. Eu fico observando como o que eles semeiam no coração dessas crianças. Eu fico observando o que a nossa igreja semeia no coração dos nossos pequenos. Que coisa maravilhosa. E a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho jamais se desviará dele. E a verdade é que se nós semeamos coisas ruins, essas coisas vão frutificar em frutos ruins. Isso é uma lei divina. Então tudo que você puder falar de bom para o seu irmão, para a sua família, sobre o seu irmão, e aí vai aquelas palavras que às vezes a gente fala e que amaldiçoa o irmão, mesmo se ele não está presente, porque falamos de forma errada, com a famosa fofoca. Eu vou passar para vocês, para a minha igreja, uma mensagem que eu recebi hoje sobre a fofoca de um pastor, aquele pastor que vai fazer a cirurgia dos pólipos nas cordas vocais. Ele passou uma reflexão para mim. Eu vou passar para a igreja amanhã, e aqueles que puderem acessar, por favor, façam isso. Então, palavras que denigrem a pessoa, palavras que amaldiçoam, vamos esquecer isso, vamos deixar Deus ser juiz das coisas. Vamos pensar o bem, vamos exercitar, vamos falar o bem, vamos fazer o bem. Vamos fazer o melhor, não importa que o outro não fez o bem para mim, vou fazer para ele. Eu vou semear com prodigalidade, semear coisas boas, semear sempre. Então, queridos, ainda há uma outra coisa que eu quero considerar. E justamente eu acabei de falar agora. Em Gálatas 6, que nós estamos lendo Gálatas aí, nós lemos Gálatas, mas Gálatas 6, nós lemos o verso 7 e 8. Agora eu quero ler o verso 9. Gálatas 6, 9. Olha o que está escrito aqui. Gálatas 6, 9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. O que significa isso? Quando nós devemos semear? Sempre. Não importa que alguém não semeie para nós. Não importa o que aconteça. Eu tenho que manter em minha mente o desejo e o esforço de semear coisas boas, porque é uma ordem de Deus, é uma lei divina. Sempre, 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 todos os dias, em todos os momentos. Porque na hora em que eu deixar de semear, eu vou estar sendo amaldiçoado.
Então, quando devemos semear? Sempre, sempre e sempre. Agora, eu tenho amigos de várias religiões. Conheço pessoas de várias religiões. Não é? E existe um grande problema entre os religiosos, principalmente entre os cristãos. Principalmente. E o problema é fazer seleção sobre a quem nós vamos semear de forma pródiga ou não, se este merece ou não merece. Nós temos esse problema gravíssimo. Mas lá em Mateus capítulo 13, nós vemos uma exortação do Senhor Jesus com respeito à semeadura da palavra. Mateus 13, verso 38. Quando ele fala sobre, ele explica a parábola do joio para os seus discípulos. Ele fala sobre o joio, né? E depois ele explica, em particular, para os seus discípulos. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele os seus discípulos, disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. E continua: o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. Mas onde é o campo? O campo é o mundo. Naquela época, sabe como é que eles faziam a sementeira? Eu vou explicar para vocês. Não havia a tecnologia que nós temos hoje. Então, o semeador tinha um campo, ele botava um bornalzinho do lado, sabe? Uma sacola, pegava a semente e saía jogando a semente naquela área. Depois que ele jogava a semente naquela área, o que é que ele fazia? Ele fazia a aragem, ele arava a terra e misturava tudo. Ele não arava primeiro, separava, preparava e botava as sementes, uma em cada lugar, tal, não. Jogava a semente e depois ele misturava a terra e arava lá e nascia. Por isso é que nascia muito joio também no meio da semente. Mais ou menos assim, o mundo é grande. Diz assim o texto: um semeador saiu a semear. Aí você vai entender essa parábola. Um semeador saiu a semear. Aí você lê lá: uma semente caiu no meio dos espinheiros. Ué, se fosse hoje, na tecnologia que nós temos, a compreensão que temos, nenhum lavrador ia jogar semente no meio do espinheiro. Uma outra diz que jogou no solo rochoso, caiu no solo rochoso. Nenhum semeador ia fazer uma doideira dessa. Outra diz que o solo era muito raso, o solo secou rapidinho. Entenderam? Uma caiu em terra fértil. Olha, será que esse semeador era tão sem noção para fazer isso? Não. Isso está dentro dos propósitos divinos. Ninguém vai ficar reclamando que não recebeu a semente. A semente tem que ser espalhada no mundo inteiro. Ou seja, você não tem que fazer o bem e ajudar só aos da fé. A Bíblia diz: fazei o bem, primeiramente aos da fé, mas a todos os homens. Nós temos que semear coisas boas entre todos os homens, de todas as religiões, de todas as raças, todos os credos, de todas as condições sociais. Porque o nosso campo é o mundo. Nosso campo é o mundo. Nós não temos que ser bonzinhos só com quem é bom conosco. Nós não temos que ser dadivosos só com aqueles que são nossos amigos, parentes, irmãos da igreja. Não. A nossa igreja tem essa filosofia. Todos aqueles que nos procuram para ser ajudados em alguma área, nós procuramos ajudar, dentro da medida do possível. Nunca discriminamos. Já ajudamos várias pessoas, já semeamos o bem entre várias pessoas que se tornaram até inimigas nossas. Porque o seu coração estava cheio de frutos maus.
Mas isso não pode fazer com que eu deixe de semear o bem e as coisas boas. Vamos semear, meus irmãos. A lei da semeadura indica que quem semeia, colhe. Quem semeia o bem, colhe o bem. Quem semeia o mal, colhe o mal. Quem semeia muito, colhe muito. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia de vez em quando, talvez nunca venha a colher nada. Quem semeia apenas em um lugar específico e não está disposto a semear no campo todo, ele pode correr o risco de semear justamente em solo rochoso ou no meio dos espinheiros e deixa de semear na terra fértil. Como você não sabe qual terra é fértil? Como você não sabe qual terra tem espinheiro? Como você não conhece o coração dos homens e nem o destino de ninguém? Como nós não sabemos o que Deus está fazendo na vida de todos nós? Vamos semear indiscriminadamente. Vamos semear no mundo todo, aos nossos amigos, aos nossos inimigos. Vamos dar a mão a quem estender a mão a quem nos pede. Vamos ajudar, abençoar, falar palavras boas, enaltecer. Vamos vamos obedecer a essa lei divina da semeadura. Porque aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Aquele que semeia muito, muito também ceifará. Aquele que semeia com prodigalidade, aquele que semeia indiscriminadamente, sem olhar qualquer situação. Eu fico pensando naquele homem que encontrou aquele judeu machucado. Ele era um samaritano, mas encontrou o judeu. Ele cuidou do judeu. Aquilo foi uma semeadura. Aquilo foi uma semeadura. E que coisa maravilhosa deve ter acontecido na vida daquele homem. A Bíblia não fala. Mas com certeza a Bíblia fala sobre justiça. Diz aqui que quem age assim, compra para si justiça. Justiça em perfeição da mão de Deus. E não seremos abençoados apenas aqui, seremos abençoados na eternidade. Os galardões têm muito a ver com aquilo que nós fazemos. Não é com a salvação já é conquistada. Mas o que nós fazemos, como fazemos, para quem fazemos, quando fazemos, por que fazemos. Irmão, pense nisso. Minha irmã, pense nisso. Semeie palavras boas, gestos bons. Semeie dos seus recursos. Você não vai levar nada do que você tem para o céu, aqui, materialmente falando. Seja um dizimista fiel, seja um ofertante, faça a doação da cesta básica, socorra o necessitado, ajude o lar samaritano, ajude aquele que precisa. Se alguém lhe ofender, faça como Jesus disse, esse é o sentido da coisa, ofereça outra face. Se exigirem que você ande 1 milha, ande 2. Se pedirem sua túnica, deixa a capa também. Faça a semeadura que Deus determina. Semeie o bem. Semeie sempre, em todo lugar, sobre todas as pessoas. Você vai se surpreender com a colheita prometida por Deus. Você não vai semear apenas com interesse material. Você vai semear para obedecer à lei divina, a lei da semeadura e da colheita. Experimente. Se você até hoje não parou para pensar nisso, pare para pensar. Pense nisso. Experimente semear. Semear muito, semear sempre, semear diante de todo mundo, na família, com os amigos, na igreja. Que a sua semeadura seja abundante, porque a sua colheita só será abundante se abundante também for a sua semeadura. Essa é a lei da semeadura. Por isso nós cantamos aquele hino 315, onde nós nos propusemos a trabalhar, a exercitar, agradecendo a Deus por tudo que Ele nos dá, oferecendo a Ele a nossa vida, trabalhando sem cessar, sempre, sempre, sempre. Eu quero deixar aqui com os irmãos
verso 58 do capítulo 15 da primeira epístola que Paulo escreve aos Coríntios. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Semeie. Peça a Deus para lhe ajudar e abençoar, para que a sua semeadura seja pródiga, grande, imensa, para a glória dele. E se você fizer isso, sem nenhum interesse humano de retorno para você, ainda que esse retorno seja prometido por Deus, você vai ver o quanto você vai ser abençoado. E se você já faz isso, você deve estar concordando comigo sobre o quanto você é abençoado. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. No sentido de que o que você fez com o que eu lhe dei? Seus dons, seus talentos, seus recursos, seu dinheiro. Está fazendo o que com isso? Eu lhe dei para que você possa ser pródigo e faça uma semeadura maravilhosa. No nome de Jesus. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe muito a cada um de vocês em sua semeadura. Vamos semear, porque certamente nós vamos colher, com certeza. Meus queridos, eu quero nesse instante, só um instante, por favor. Eu quero nesse instante lembrar aqui, ok? Eu vou, assim que eu terminar aqui, eu vou passar o link da reunião da APECOM, que amanhã às 17 horas, amanhã, sexta-feira, 17 horas, você vai poder abrir o link, tem lá o Hernandes, o Roster, né? O Reverendo Roberto Brasileiro, vários irmãos falando nesse congresso online da APECOM, Agência Presbiteriana de Comunicação, ok? Que lidera o nosso programa Verdade e Vida e tudo isso aí. Então, o culto de domingo à noite será presencial, você não precisa se inscrever. Nós tivemos um grupo muito bom, muitos irmãos, com a celebração da ceia também. Vai ser outra grande bênção, tenho certeza disso. Deus tem nos abençoado rica e poderosamente. Não esqueçam da reunião da Escola Dominical às 9 horas da manhã no domingo, ok? Eu estou vendo aqui o Francisco Vieira Lopes. Não, é Francisca, desculpa. É Francisca, desculpa, Francisca. Olha que eu estava um pouco distante. Edmilson, Deus abençoe. Estou vendo você aí também, ok? Meus irmãos, então, domingo, 9 horas da manhã, e à noite o culto noturno, vespertino no caso, às 19h30, ok? Eu vou repetir, vou passar para vocês, Edmilson, vou passar para vocês também aí, tá? O link dessa reunião de amanhã da nossa agência de comunicação da Igreja Presbiteriana do Brasil, para você participar desse evento online, tá? Um convite especial para você aí, tá certo? Nós vamos orar agora e vamos orar em favor do casal Everton e Renata. Logo após a oração, nós vamos encerrar com a bênção apostólica, tá certo? Deixa eu ver se tem mais algum recado aqui. Ok, então estamos bem. Vamos orar nesse instante e logo depois vamos receber a bênção, encerrando assim os trabalhos dessa noite. Não esqueçam da lei da semeadura. Aqueles que não estão colhendo é porque não estão sabendo plantar. Mas eu espero em Deus que o Espírito Santo nos mova de maneira tal a que todos nós façamos semeadura santa para a glória de Deus e para nosso próprio bem-estar, porque é uma lei do Senhor. Vamos orar? Amantíssimo, eterno e glorioso Deus,
Te louvamos, Senhor, pelos 10 anos de matrimônio do teu servo Everton e tua serva Renata. E agora com a sua filhinha, a Catarina, essa criança que veio trazer tanta alegria para a igreja, para a família, para nós, para cada um de nós, Senhor amado. Quantas bênçãos o Senhor tem derramado sobre esta família. Nós te louvamos, ó Deus, pelas conquistas de toda esta família, na qual nós hoje estamos envolvidos também. O Senhor é maravilhoso, tem nos dado vitória sobre vitória. E nós acreditamos que isso é fruto de uma semeadura que nós fazemos às vezes com lágrimas. Não? A tua palavra diz: aqueles que com lágrima semeiam, com júbilo ceifarão. E é isso que nós esperamos do Senhor. Esta ceifa gloriosa seja aqui na eternidade, cumprindo assim a tua determinação, a tua lei para nós. Ó Deus amado, obrigado mais uma vez pelo matrimônio deste casal tão especial para nós. Agora te rogamos que nos despeças com a tua bênção, nos guardando durante a noite de sono reparador, preparando o dia de amanhã para a tua glória, para nosso benefício espiritual, físico, moral, material, porque é assim que o Senhor trabalha. Enquanto nós dormimos, o Senhor prepara para nós um lindo amanhecer, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso único e eterno Pai, e as consolações benditas do Espírito Santo, sejam sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus permaneça, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Uma boa noite para todos, que Deus a todos abençoe, rica e poderosamente. Até domingo, se Deus assim permitir, às 9 horas da manhã e também às 19h30 no nosso culto vespertino.